Terça-feira, dia 26 de agosto de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos começando esse vídeo agora, 16 horas e 32 minutos exatamente, para falar o seguinte. Fala-se muito sobre tudo que está acontecendo, sob uma visão desta imprensa, que escreve o que bem entende. E ontem, então, o tal do PGR, o Paulo Gonet, aquele que está na mira também de sanções, determinou que o entorno, a casa onde vive Jair Messias Bolsonaro e sua família, seja guardada 24 horas por dia pela polícia. Não para protegê-lo, né? Muito pelo contrário, mas para, segundo ele, impedir que Bolsonaro fuja. Quanta lerdeza na cabeça desses boçais, né? Tudo porque encontraram outra minuta de pedido de anistia na Argentina. E eles se esquecem que Bolsonaro, inclusive, esteve na Argentina para a posse de Milei, foi e voltou. Ou, se quisesse ter fugido, já teria fugido há muito tempo. Mas o que importa não é a verdade, é a manchete que se dá. Por quê? Porque na prática todo mundo sabe que Bolsonaro está vivo e mais forte do que nunca. Mas aí alguns vão dizer: ah, Paulo, mas ele está preso. Ele não pode sair, não pode falar com o povo. Isso de fato é verdade. Mas quando eu falo que Bolsonaro está vivo, estou dizendo que quem está vivo é a ideia Bolsonaro. Mesmo contrariando o porco serviço prestado por esta imprensa consorciada, e segundo aí os mais recentes números apresentados por pesquisas como a Paraná Pesquisas, Jair Bolsonaro, ainda, mesmo que preso, humilhado, alvo de perseguições implacáveis, ele continua superando o tal Inácio, aquele que está inquilino no Palácio do Planalto. Os resultados provam que a ideia Bolsonaro não morreu. Muito pelo contrário. E ao contrário do que pensam, essa ideia cresce, resiste e mobiliza milhões de brasileiros que enxergam no mito a última barreira contra a farsa de uma sequestrada democracia. Sequestrada por interesses da toga e pelo consórcio da velha política. Enquanto o sistema tenta apagar sua voz para não correrem o risco de verem todo o sistema cair barranco abaixo, porque a voz de Jair Bolsonaro é forte o suficiente para que todo esse sistema caia, né? Então, o que eles fazem? Eles prendem, impedem Bolsonaro de falar, de se comunicar, até de se manifestar via redes sociais. E aí, claro que o sistema então tenta apagar sua voz, mas o povo responde com números. Bolsonaro segue vivo, firme e presente na consciência nacional como um símbolo de resistência e esperança de uma verdadeira democracia no Brasil, ou da volta da verdadeira democracia no Brasil, que existiu durante seus 4 anos de mandato. Não importa quantas grades tentarão impor contra ele, pois a chama de Jair Bolsonaro continuará iluminando a nação. Agora, se a injustiça conseguirá colocá-lo atrás das grades ou não, aí já são outros 500, porque ainda existem águas correndo embaixo da ponte, e tudo pode acontecer. Isso é fato. Não podemos aí dar o jogo como vencido, muito pelo contrário, porque ainda não terminou. Sabemos
que o Supremo está todo melindroso, né? Principalmente aquele ministro está todo melindroso, preocupado. Será que devo, não devo? Será que o Trump está de olho, não está de olho? Se eles não estivessem, desculpem o termo, com aquilo na mão, o mito já estaria preso, tenho certeza disso. Mas, né? Agora, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar aí sobre esta CPI do INSS que virou uma moeda de troca. Pois é, o Inácio conseguiu blindar seu irmão e a oposição se rendeu. É inacreditável que nem bem começou a CPMI, já estamos vendo coisas mudando, sutilmente mudando. Porque Brasília assistiu ontem ainda a mais um capítulo vergonhoso dessa política de bastidores, que transforma constantemente a democracia brasileira em um balcão de negócios. O desgoverno do Inácio conseguiu fechar um acordo escandaloso com a oposição, com esses que dizem que vão nos defender, que vão lutar por nós. A CPM do INSS, que começou para valer no dia de hoje, será ampliada até os tempos de Dilma Rousseff. Ou seja, vai começar a investigar desde os tempos da presidente Anta. Mas em contrapartida, o irmão do Inácio, tal Frei Chico, sindicalista histórico e ainda vice-presidente de um sindicato que roubou de aposentados, ficará intocado, não será chamado na CPMI. Não preciso nem dizer que vocês se lembram muito bem do general, né? Aquele que estava lá no Palácio do Planalto, de nome G. Dias. Parece que a história é igual. Com a cara de pau de sempre, o Inácio agiu como se o Estado brasileiro fosse a extensão da sua casa, um quintal da sua casa, impondo uma blindagem explícita ao parente, enquanto o presidente da comissão da CPMI já correu para declarar que não existe previsão de convocar o Frei Chico. A mensagem é cristalina, a meu ver. Vale tudo para proteger os interesses do sistema, do clã petista, para defender os interesses de bastidores, onde tanto a ala governista como a oposição se rendem uns aos outros. Além disso, como de costume, o Inácio conseguiu emplacar, mais uma vez, algumas matracas para berrar no plenário, como a tal Elisiane Gama, a tal da Soraya Tronic, né? Tentando, claro, causar, bagunçar, criar balbúrdias no plenário e tentando, acima de tudo, defender jornalistas da Globo, como hoje, onde o presidente pediu para os jornalistas saírem e eles começaram a bater boca, defendendo os mensaleiros da Rede Globo de televisão que estavam ali para trabalhar a favor do Inácio. Sim, porque eles pegam a notícia e transmitem de uma forma completamente diferente do que realmente ocorre. Né? A oposição, como sempre, se acovardou. É uma oposição frouxa. Eu já falei antes, na oposição, lá na CPMI do Pandemônio, o tal do senador Girão, todo cordial, todo amigável com o Renan Calheiros, com o Omar Aziz. É muito bom de blá 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 blá, mas não tem punho, não tem pulso, não sabe brigar. E temos que tirar o chapéu para essas matracas, para essas maritacas tipo Soraya Tronic, Elisiane Gama, Maria do Rosário, essas porcarias aí que brigam, berram, causam e acabam levando vantagem. Não se pode ser educado nessas horas.
Então a nossa oposição se acovardou, porque é frouxa, incapaz de sustentar a promessa de independência, e preferiram o quê? Se ajoelhar diante do pedido do Inácio. Aceitaram estender a investigação até os tempos de Dilma Rousseff, mas tirou da linha de fogo justamente aquele que serviria para destruir de vez a imagem desse descondenado que está no governo. Aquele que poderia expor as vísceras mais incômodas para o Inácio. No fim, o que sobra é a indignação do povo. A CPMI, que deveria buscar aí a verdade, já está se transformando em um teatro, a princípio ridículo, onde a blindagem da família presidencial fala mais alto que a transparência. O Brasil, mais uma vez, que quando se trata de proteger os poderosos, o governo acaba mostrando que o que fala mais alto é o interesse do sistema, deixa claro dessa vez que a oposição também entende assim, dessa maneira. Aceita uma trocazinha, a meu ver, imbecil, porque seria impossível não trazer o nome de Dilma Rousseff nessa CPMI, mas conseguiram emplacar na cara da oposição, que deixam chegar até o governo de Dilma Rousseff desde que Frei Chico não apareça nessa CPMI. E a oposição diz sim. É difícil acreditar que algo desse tipo possa chegar onde a gente quer. Agora, por outro lado, para o azar deles, para o azar do PT, a crise do INSS, que aliás deixou aí milhões de brasileiros à míngua, ganhou novos contornos, ou contornos, né? Contornos explosivos. Por quê? Porque o ministro André Mendonça acabou sendo escolhido, melhor dizendo, para ser o relator dessas investigações sobre fraudes. E foi o Procurador-Geral da República que pediu para o Supremo refazer o sorteio do relator. Não sabemos o motivo dessa mudança, sinceramente falando. Estou achando muito estranho essa mudança, porque a princípio a relatoria iria ficar com qualquer um deles. Nem sei quem iria ser o relator. Mas o PGR pediu para mudar e passar a relatoria para André Mendonça, que vai investigar sim as certas fraudes que surgirão na CPMI, né? E que vai tornar o fio, e que vai se transformar no fio condutor, digamos assim, que vai ligar o colapso da Previdência com a irresponsabilidade do governo do Inácio. O André Mendonça vai sim relatar de forma justa, honesta e competente. Não há o porquê ele defender o governo do Inácio. Não existe o porquê ele jogar contra os trabalhadores aposentados que sofreram golpes para defender sindicatos. Então ele vai cair de pau em cima, com certeza. Agora, por que o PGR pediu e indicou André Mendonça para isto, é que me chama a atenção. Foi o Supremo que escolheu, mas a indicação veio do PGR. Fontes aí apontam que o Mendonça terá em mãos as provas e relatórios capazes de escancarar a corrupção sistêmica e o aparelhamento político dentro do INSS, revelando não apenas falhas administrativas, mas principalmente a omissão criminosa da cúpula governista, do presidente do INSS, que sabia que esses sindicatos estavam ali fazendo descontos indevidos e nada fez
para impedir, né, o senhor Carlos Lupe. Aliás, Carlos Lupe deverá com certeza ser chamado na CPMI. Nessa CPMI, cada documento assinado por Mendonça poderá se transformar em munição devastadora contra o Palácio do Planalto. E a oposição já se prepara para usar essa relatoria como uma arma política, claro. Mostrar que enquanto aposentados e pensionistas esperam meses ou anos por seus direitos, o governo teria, e talvez até continua tendo, permissão de práticas de fraudes milionárias que corroem os cofres públicos. O cenário é claro. Se André Mendonça puxar o fio certo, o atual governo pode ser desmascarado como responsável por um dos maiores escândalos sociais e financeiros da história recente do Brasil. E é o que nós esperamos. Vai ser muita surpresa perceber que no final, daqui, imagino eu, mais uns 8 meses, André Mendonça não faça dessa CPMI aí um escarcéu contra o Inácio, né? Agora, por falar no Inácio, ele abriu caminho para, vejam só, judicializar aquela PEC que deu autonomia ao Banco Central, alegando inconstitucionalidade na proposta que fortalece a independência da autoridade monetária nacional. Quem é o Inácio para falar sobre inconstitucionalidade de uma PEC? PEC é uma decisão do legislativo, dos que representam o povo, que decide as leis. Quem decide lei é justamente o legislativo. E PEC não é inconstitucional, nem pode ser, porque é justamente uma proposta de emenda constitucional, ou seja, é uma decisão que não pertencia à Constituição. Ela foi criada e aprovada por quem de direito. É uma emenda na Constituição. Mas essa decisão do Inácio, claro, foi respaldada pela AGU, que também pouco entende de Constituição, e expõe mais uma vez a obsessão do Palácio do Planalto em controlar o Banco Central, assim como faz o Xi Jinping, né? que deveria estar e continuar blindadas contra as pressões políticas. Por isso o Banco Central é independente. Ele tem que agir de forma econômica, judicialmente falando, juridicamente falando, e não de forma política, obedecendo ordens do presidente. Olha, aumenta os juros, abaixa os juros. Isso é um crime. E na prática, o Inácio então demonstra que não aceita o Banco Central livre, capaz de atuar com responsabilidade, responsabilidade técnica na defesa de uma estabilidade da moeda brasileira, além de combater a inflação. Ao transformar um debate econômico em disputa ideológica, o Inácio fragiliza a confiança dos investidores, ameaça a credibilidade do Brasil e sinaliza ao mundo que o Brasil prefere o improviso político a uma seriedade institucional, justamente no momento em que a democracia exige instituições fortes. A tentativa de enfraquecer o Banco Central acaba mostrando aí um governo muito mais interessado em manipular a economia, do que a favor de projetos de poder, projetos de governo, melhor dizendo, ou seja, deixando claro e que não tem interesse nenhum em garantir a estabilidade e a prosperidade da população. O que o Inácio quer é manobrar o Banco Central, monitorar o Banco Central, decidir sobre a flutuação do câmbio, decidir se sobe ou abaixa os juros na base da canetada.
É isso que ele quer. E é um absurdo. Agora, como vergonha é muito pouco para esse desgoverno, o Inácio tentou então transformar em ato de bravura, o que na prática nós sabemos ser um vexame para o Brasil, que foi justamente a revogação do visto do ministro Ricardo Lewandowski. Muito bem. Em vez de assumir que essa medida é resultado direto da crescente desconfiança internacional sobre o judiciário e o executivo brasileiro, o Inácio, então, preferiu o discurso vitimista, dizendo que o ministro deveria se orgulhar de ter sido alvo dos norte-americanos. É isso aí, Lewandowski. Fique orgulhoso por ter sido ridicularizado e perdido seu visto. Fique feliz. Tinha que sair da boca do Inácio mesmo, né? Agora, o que existe para se orgulhar nisso tudo? Um país que persegue opositores, prende manifestantes, ataca a liberdade de expressão e se alinha cegamente a regimes autoritários, dificilmente será tratado como parceiro confiável no cenário global. Os Estados Unidos não cancelam vistos por capricho. Eles fazem isso quando percebem o risco, quando percebem a cumplicidade ou a falta de credibilidade da pessoa. Ao invés de reforçar a imagem de uma democracia sólida, o Inácio então apenas confirma a percepção de que o Brasil segue distante dos valores de uma verdadeira nação democrática, né? Ou seja, ele não tem a mínima noção do que significa liberdade de expressão e credibilidade de uma nação. Muito pelo contrário, pouco sabe sobre isso. Agora, mudando de assunto, mais uma vez, o Brasil vive um dos maiores vexames diplomáticos de sua história recente. Porque passados aí 8 meses de governo de Donald Trump, os Estados Unidos ainda não enviou um embaixador para Brasília. Aliás, os Estados Unidos não enviaram um embaixador para Brasília. E quando a ferida ainda sangra pela falta do embaixador americano, chega outro golpe, porque Israel também decidiu colocar as relações com o Brasil em nível inferior, depois da recusa do Inácio em aceitar o nome indicado para a embaixada em Tel Aviv. A ausência de um embaixador norte-americano não é burocracia, é recado político com letras garrafais. Donald Trump não tem pressa em dar ao governo do Inácio a legitimidade que vem junto com a presença oficial de um embaixador em Brasília. A mensagem é cristalina. O Brasil não é prioridade para Washington, que assiste de camarote enquanto o Inácio se enrola em sua diplomacia de terceira via, tentando se equilibrar entre China, Rússia, dentro do BRICS. Só que escorrega cada vez que abre a boca e cai de vez no colo da China, evidentemente, e da Rússia, que são os dois principais países do BRICS. Para Donald Trump, manter o cargo vazio é mais eficaz do que 1000 discursos. É pressão silenciosa, é sinal de que o Inácio está sozinho no tabuleiro. Se os Estados Unidos já esfriaram a relação, eis então que Israel também decidiu dar um passo que faltava para expor o fiasco diplomático brasileiro e rebaixou oficialmente suas relações com o Brasil. O motivo é claro: a recusa do Inácio em aceitar o embaixador nomeado por Benjamin Netanyahu, e também por sua intensa propagação de antissemitismo. O Inácio constantemente ataca Israel, defende o Hamas. Então, claro que o troco veio. O gesto, que além de desrespeitoso foi visto como uma afronta direta
por Benjamin Netanyahu, tinha que terminar dessa forma. Israel desceu o Brasil de categoria, tratando-o como um parceiro secundário, pura e simplesmente. E isso é histórico. Nunca antes um governo brasileiro foi colocado nesse nível de humilhação por Tel Aviv. E olha que o Brasil já teve um papel de destaque no Oriente Médio, mas hoje amarga uma irrelevância. Os Estados Unidos ignoram o governo brasileiro, deixando claro que não confia em Lula. Israel rebaixa o Brasil, expondo que a diplomacia do Inácio perdeu prestígio internacional. A Europa assiste tudo isso desconfiada, enquanto China e Rússia apenas exploram o vácuo para ampliar seus tentáculos econômicos. E o Inácio, que prometeu ser o grande articulador global, tornou-se símbolo de isolamento e constrangimento. A ausência aí de um embaixador americano, somada ao rebaixamento israelense, é retrato cruel. O Brasil, sob sua liderança, deixou de ser ator relevante e virou mero espectador no palco internacional. Simples assim. É muito difícil imaginar uma mudança tão cedo para o cenário brasileiro, porque o Brasil está encurralado, sim. Sem embaixador americano, sem embaixador israelense, rebaixado diante a comunidade europeia e usado pela China e pela Rússia. E olha que o Inácio prometeu liderança global, mas só entregou isolamento, humilhação e irrelevância. Né? Agora, para quem está torcendo para o Donald Trump quebrar a cara com suas tarifas, fica todo mundo dizendo que a vida nos Estados Unidos agora está cara, que os americanos também estão pagando preço. Né? Olha que os números apresentados aí mostram que um relatório do Congressional Budget Office aponta que a ofensiva tarifária de Donald Trump pode gerar um impacto colossal nas contas públicas. Uma redução de até 4 trilhões de dólares de déficit dos Estados Unidos nos próximos 10 anos. Ou seja, uma média de 400 bilhões de dólares por ano em redução de déficit nas contas públicas americanas. As tarifas que atingem principalmente China, União Europeia e países latino-americanos se tornaram a principal arma da Casa Branca para conter o rombo fiscal e fortalecer a indústria nacional. A mensagem política de Trump é clara. Ele aposta no protecionismo como uma ferramenta de poder econômico e diplomático. Se tudo der certo, o impacto será duplo: alívio fiscal interno e pressão crescente sobre parceiros comerciais, que terão de escolher entre se adaptar ao novo jogo ou enfrentar o peso da máquina econômica americana. Diante disto tudo, meus amigos, o que a gente pode tirar como lição é o fato de que o mundo está agindo de forma muito clara quando se trata de tarifas vindas dos Estados Unidos, mostrando que o melhor caminho é sentar, dialogar, conversar e chegar num acordo. Somente o Brasil é que não tem essa visão. Somente o Inácio acha que pode erguer um peito de pombo e gargalhar balelas, se colocando como alguém superior, que não dobra os joelhos para os Yankees, para o imperialismo americano. E com essas e com outras o Brasil vai se afundando, perdendo força econômica, perdendo exportação, causando desemprego, o que é triste, e sem a mínima vontade de dialogar, acreditando que com isso Donald Trump vai resolver então, por conta própria, procurar o Inácio para conversar, coisa que não vai acontecer. Então o que nós podemos esperar daqui para frente? É tombo atrás de tombo. Notícias ruins virão contra o Inácio, mas infelizmente poderão nos atingir também.
porque é o povo que acaba pagando. Agora, se é para um bem maior, que assim seja. O que nós queremos é que, por influência americana, as coisas possam voltar ao normal no Brasil. Inclusive com a libertação dos presos injustiçados do dia 8 de janeiro, que estão amargando sofrimento nas prisões e sofrimento para seus familiares também, como a libertação de Jair Bolsonaro, que nunca mereceu estar passando pelo que está passando, porque ele sim foi o principal presidente que o Brasil já teve. Então, meus amigos, para hoje é o que nós tínhamos aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Falei aqui de tudo um pouco sobre o que está ocorrendo. Espero que vocês tenham gostado, evidentemente. Se gostaram, deixem aí os likes, se inscrevam no canal, convidem os amigos para me assistir e colaborem, quem puder colaborar com o canal, para que a gente continue vivo, caminhando nessa luta aí contra o sistema, ok? Desejo a vocês um excelente fim de dia, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.